É uma alegria estar aqui com esta igreja bonita, neste lugar quente, né? Que bênção, né? Mas sabe que fazia tempo que eu não usava uma calça só? Uma calça só, eu quase me sinto assim, sem roupa, porque é quase com 2, 3 calças todo dia para poder aguentar o frio lá que estava no sul. Alguém sulista aqui também, não? Que vem aí, são de onde? Lá? De Santa Catarina também faz frio demais, né? Mas estava muito frio lá esses últimos dias. E quinta-feira, então, antes de sair, estava muito frio. E nós estávamos ansiosos por estar aqui, como eu mandei um videozinho para vocês, né? Não era brincadeira não, era verdade. Estávamos ansiosos por estar aqui num lugar quente, que fizesse nos esquecer um pouquinho do frio que nós estávamos passando lá. Eu trouxe aqui algumas fotos aqui para contar um pouquinho da história para vocês aqui, rapidamente, né? E eu vou pedir para o nosso amigo lá do som e imagens. Já está colocando lá? Não, eu enxergo ali, né? Se você estiver colocando lá. E nós viemos os 3 hoje, né? Porque a minha filha mais velha, então, ela é casada e mora em São Paulo. Aqui é uma foto do Caleb, né? O último Caleb que nós fizemos lá. Então aqui eu de barba ali, então é eu ali, ó. E ali um outro pastor moreno, aquele é o pastor Messias. Esse é o prefeito da cidade, que tem um cavanhaquezinho, e o vereador, que esse aqui que é um irmão da Assembleia de Deus, e os Calebs aí que nós estamos aí reunidos numa escola trabalhando lá. Então eu sei que aqui vocês estão na missão Caleb também. Alguém aqui Caleb aqui? Cadê os Calebs? Olha aí, rapaz, sempre tem uns quantos, né? É uma alegria os irmãos estarem com jovens aí nesse sentido. Vamos lá. Passa lá, irmão, essas fotos. Aqui é algumas das minhas igrejas que eu cuido lá. Eu sou distrital, então eu tenho 7 igrejas. Esta igreja aqui, ela é uma igrejinha. Eu vou trazer outras durante a semana outras fotos aí para vocês verem. Ela é uma igrejinha que há pouco tempo ela era uma casinha assim, bem simplesinha. E no mês de novembro, ali, outubro, nós começamos a construir e já ficou assim bonita, né? E aí tem outra foto dela aqui que é mais de lado, ó. Se você perceber, tem uma parte branca ali. Nós fizemos primeiro a fachada dela e agora nós estamos terminando essa igreja. Essa é das 3 que eu fiz agora nesse ano e meio que eu estou nesse distrito. Essa é a 3ª igreja que nós estamos construindo lá. E é um camarada que vem de Janela para nós lá e disse que eu era o pastor João de Barro, porque eu fiz a 3ª igreja que eu estou fazendo lá em 1 ano e 7 meses que estamos lá. Essa aqui é minha família, então esse camaradinho que está aqui, ele entrou na família, então já faz parte da família agora, é o genro, né? Então aqui a Raquel, a Miriam, que contou a história, a professora Miriam, a Sara e o Diego. O Diego mora em Engenheiro Coelho e levou minha filha, né? Então eu estou tentando acostumar com isso, né? E agora nós ficamos sabendo essa semana que vem vindo mais um para a família. A próxima foto já vai ter mais um ali. Não é dessa aqui, né? Essa aqui ainda não arrumou ninguém ainda, né? Mas é um bebezinho que a minha filha já está esperando, amém? Então eu sou o vovô, quase vovô aí, né? Mas é uma alegria, né? Ser vô assim novo, a gente tem bastante tempo para brincar com a criançada, né? Se ficar vovô só quando ficar velhinho, às vezes não vai conseguir correr com a criança e tal. Então, assim a gente já vai aproveitando, ficando vô logo cedo. Esta é a nossa família aí. Eu não sei, acho que tinha mais uma foto. Não, né? Só isso aí. Obrigado. Amanhã eu trago mais fotos ali. Irmãos, assim, nós estamos ali no Rio Grande do Sul, não desde que eu nasci, porque eu não nasci lá, né? Eu nasci em Santos, mas eu me criei a vida toda no Rio Grande do Sul. Então eu sou gaúcho de Santos, né? E a minha esposa é gaúcha da fronteira. Então essa sim é gaúcha lá da fronteira do Uruguai com a Argentina ou Uruguai? Argentina, né? É fronteiriça com a Argentina lá. Nasceu em São Borja, cidade do presidente Getúlio Vargas, né? Então ela é bem da fronteira mesmo. E o meu sogro também, de Santiago, do Chile, lá pertinho da fronteira também. E eles são adventistas assim de 2ª, 3ª geração. Eu só entrei na igreja com 15 anos, mas Deus nos deu a alegria de estar aí com a família aí hoje. E é uma alegria poder pregar para vocês aqui. Eu quero dizer para vocês que nós estaremos todas as noites com um cartãozinho que eu gostei, viu? Eu peguei aqui a ideia do Narcelo aqui, é o cartão Fidelidade. Achei legal, gostei. Já vou copiar lá para minha cidade já. E você ganha um decalque que coloca ali, você vai
Eu acho que eu vou ganhar esse aqui, hein? Se eu não ganhar, o resto então, né, Marcela? Aí perderam tudo, né? Obrigado aí pela Vanessa que esteve nos acompanhando aí nas arrumações, nas ideias, né? E eu nem tudo que ela pediu eu consegui enviar, mas tudo que eu consegui mandar eu mandei assim de informações. Quero falar hoje, meus irmãos, primeiro tema hoje é um tema que vai trazer assim a mensagem para nós, igreja, e nós também, aqueles que ainda talvez estão por algum motivo perdidos e que precisam encontrar com Cristo. Sabe que eu não sei você, eu não sou muito fã, mas a gurizada hoje gosta muito de seriados, séries, filmes, séries. Quantos aqui gostam de séries? Tem Netflix, olha aí. Minha filha tem também, mandou a senha para mim, para eu poder acessar, mas eu não consigo ver uma série, eu mal consigo ver um filme, sabe? Quer ver, me colocar para dormir é colocar na frente do filme. A minha esposa fica vendo, eu durmo umas 2 horas antes, né? É a coisa mais boa, eu fico ali assim, daqui a pouco eu dormi. Mas uma série que teve seu início no ano de 2004 foi a série Lost. Eu não sei se vocês lembram, aqueles que são mais atentos a isso, até inclusive na faculdade, nesta época ali que eu estava na faculdade, nós fizemos um JA, porque tem uma matéria que é JA, e nós fizemos um JA todinho, uma série de JAs com o nome Salvos. Então era um trocadilho com esse seriado Perdidos. Lost quer dizer perdidos, né? Lost foi uma premiada e aclamada série de televisão norte-americana, que tinha uma drama, uma ficção científica que assim surgiu mais ou menos na ideia de sobreviventes de um acidente. Na verdade eram pessoas que vinham num avião e nesse voo saía de Sydney, na Austrália, e tinha o seu destino em Los Angeles, Estados Unidos. E a ideia era que exatamente em algum local do Pacífico esse avião cai. E aí então as pessoas que estavam ali ficam à deriva, ficam perdidos. E ali então começa essa história. A série essa todinha no estilo único, né? Seguia 2 tipos de história. A história antes então da tragédia, a história que não eram em si ligadas, mas era a história antes da tragédia de algumas vidas, e algumas histórias então como flashbacks, flashwords, que eram então das pessoas que estavam ali, que eram aqueles personagens principais. E aquela história corria e mostrava a história da pessoa antes e como ela estava ali agora, a situação dela perdida. Lost foi criado por Jennifer Lierber e Adams e Doman Lindofer e foi filmado em Oahu, no Havaí. A ilha que estava ali, que você vê naquela filmagem, era uma ilha do Havaí. E aquela produção começou em 22 de setembro de 2004. Lost foi produzida na ABC Studio e Beth Robot e Production e Grass Squirt Production, e foi exibida na rede ABC em seu país de origem. É uma série que ocupou muitas pessoas ali, e este púlpito vai me dar um pouquinho de trabalho pelo tamanho, mas a gente resolve nos outros dias. E o elenco era realmente um elenco caro. O custo desta série foi então uma das mais caras séries dos Estados Unidos até então, em todas as eras de séries. Um seriado realmente caro, filmado no Havaí, com uma série de características próprias, e então se tornou uma das séries mais caras produzidas. Sabe, meus irmãos, eu quero dizer para você, amigo que está aqui, que está nos assistindo, ou que está aí ouvindo a primeira vez a nossa mensagem, que nós também estamos num país, num mundo, aonde estamos à deriva, aonde estamos, se não todos, muito grande maioria, perdidos. A história que nós vivemos neste mundo, cada um de nós, existe uma história por trás de cada vida que aqui está hoje. Existe uma história por trás de cada um de nós que hoje viemos à igreja aqui. E ao olhar para os olhos de vocês, vejo pessoas de várias idades, que talvez tenham problemas
específicos, que têm vivido alegrias diferentes, que têm vivido dramas muito parecidos, talvez com alguns da história que nós contamos aqui. Mas sabe o que acontece? E o que é mais parecido na nossa história? É que existem pessoas perdidas, pessoas que não sabem como vão voltar para casa, mas que existe um grande arquiteto, um grande mestre, que está organizando tudo para salvar o perdido, para salvar aquilo que está perdido neste mundo. Mas sabe o que acontece? O preço desta série está sendo o mais caro de todo o universo, porque existem pessoas que precisam ser encontradas, existem pessoas perdidas que precisam ser resgatadas e que precisam ser então trazidas de volta. Nós queremos ler com vocês o livro de Lucas, capítulo 15, e o livro de Lucas aqui contando a história dos perdidos, neste pequeno capítulo de 32 versos, nós encontramos aqui a história do perdido. Na verdade, eu quero passar para vocês a ideia de que este livro que conta sobre a parábola da ovelha perdida, da moeda perdida, do filho perdido, na verdade nada mais é do que uma história apenas de alguém, de alguma pessoa, de algo que está perdido. O texto começa no verso 3 dizendo assim: então lhe propôs Jesus esta parábola. Normalmente, irmãos, esse texto conhecido da Bíblia é quebrado por partes. E você já deve ter ouvido o pastor aqui pregar, ou outros pastores falarem sobre, quem sabe, uma parte dessas parábolas, desta parábola. Pregam às vezes sobre a ovelha perdida, pregam às vezes sobre a dracma perdida, às vezes falam sobre o filho pródigo, às vezes existe cantata sobre o filho pródigo, enfim. Mas aqui nós queremos trazer a ideia para vocês que esses textos nada mais são do que apenas uma parábola, apenas uma história contada para ilustrar uma ideia e um pensamento. Sempre que nós estudamos parábola na Bíblia, você já deve ter visto aí com o pastor, e algumas vezes já deve ter aprendido, que sempre que você lê uma parábola na Bíblia, você lê uma história que quer dar uma lição de vida. Assim como você conta a história do Joãozinho que mentia e que ia até a água e dizia que estava afogado, mas nunca estava afogado, mas no final, quando uma mãe foi buscar ele dizia assim: é mentira. Até que um dia ele estava se afogando e ninguém mais acreditou, né? E então ele estava quase mesmo realmente morrendo. Isso são histórias que a gente conta muitas vezes para as crianças, dando o que a elas? A ideia de que mentir é errado, faz mal e é prejudicial. A mesma coisa é a história da parábola. Quando você lê a história do capítulo 25, entre o verso 3 e verso 7, você encontra a história da ovelha perdida. Do verso 8 ao verso 10, você encontra a história da moeda perdida. E quando você vai do verso 11 até o verso 32, você encontra a história do filho pródigo. Na realidade, porém, o capítulo todo somente tem uma parábola. A parábola com 3 figuras. Eu estava vendo na internet esses dias uma passagem de avião, alguma coisa, e eu e minha esposa olhamos lá até tem aí na internet, se você procurar, você vai ver um quadro das 4 estações do ano numa árvore. Uma árvore que tinha o início num local, num lado do quadro, ela passava para o outro quadro e ela ia indo para os outros demais 4 quadros. E ela então, em cada quadro daquele havia uma condição da árvore. A árvore no inverno, a árvore no verão, na primavera, no outono, enfim. Ali estava uma árvore só, um quadro só, com 4 faces diferentes. Inverno, verão, outono, primavera, estavam ali todos eles numa só. Não há interrupção no texto. Você sabe, você conhece também, se você não conhece, os textos só foram divididos em capítulos e versículos bem depois do ano 500 da nossa era. Não existia essa divisão. E quando você lê o texto no grego, você percebe que existem aqui apenas um texto só. E esse texto do capítulo
principalmente no capítulo 15, ele não tem interrupções. Você viu o verso que nós lemos o primeiro? O verso diz: então lhe propôs Jesus quantas parábolas? Esta parábola. Aqui nós temos o singular, e o singular dá a ideia exatamente de que, havendo Jesus começado a contar uma história, Jesus propôs uma parábola, e a forma singular está significando que o capítulo inteiro deste livro, este capítulo todo, apenas apresenta uma parábola. E essa parábola, existem nela níveis, existem nela, na verdade, uma sucessão de histórias, mas não existe interrupção. Você vai lendo o texto e vai percebendo o crescente do texto. E eu quero apresentar para vocês que a ilustração que Jesus usou nela se funde e se combinam uma na outra. Jesus usa mais de uma ilustração, é verdade, mas apenas uma parábola. F.W. Bornemann, um grande estudioso bíblico, em sua pequena e bem agradável obra sobre a parábola do perdido, ele diz o seguinte: a trilogia de Jesus, no qual ele diz que as 3 parábolas incomparáveis nesse capítulo não são desenhos separados, mas 3 painéis de um só quadro. É um painel, 3 painéis de um quadro só. É exatamente assim que é conhecido por muitos estudiosos o tema dos perdidos. E por meio dessa trina narrativa, Jesus estabeleceu o fato supremo e sublime de que o Filho do Homem entrou no mundo para salvar e buscar o que havia se perdido. Era exatamente esse o pensamento de salvar aquilo que se perdera. Normalmente, irmãos, as parábolas de Jesus eram simples esboços de histórias conhecidas, cada qual com uma característica própria. E aqui nós temos a notável tríade de que apresenta um estudo fascinante sobre valores. Em seu grande sermão evangelístico sobre Lucas 15, Charles Spurgeon expressa o pensamento semelhante quando a unidade do capítulo, quando ele diz o seguinte: as 3 parábolas registradas nesse capítulo não são repetições. As 3 declaram a mesma verdade central, mas cada uma delas revela um estágio diferente dessa verdade. As 3 parábolas são lados diferentes de uma pirâmide, apresentando de uma forma clara 3 lados distintos, porém que fazem apenas uma perspectiva, como a pirâmide, uma perspectiva que vai para cima, uma perspectiva que lança diferentes aspectos para uma mesma ideia, apenas na semelhança, não apenas na semelhança, mas também no ensinamento contido nessa parábola. Nós encontramos uma percepção clara de algo que nos dá um crescimento. Há aqui nessa parábola uma descrição, uma discriminação, uma amplificação da mensagem do perdido. Na verdade, Jesus tem um interesse claro nessa mensagem, e nós vamos explicar para vocês. É só lermos atentamente o verso, e quando você começa lendo ali no verso 3, então lhe propôs Jesus essa parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? O verso 5, achando-a, porém, põe no ombro e cheio de júbilo, e indo para casa, verso 6, reúne os amigos vizinhos, dizendo-lhe: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos, assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. E aí ele continua: ou qual é a mulher? Ele não para, ele não interrompe, ele segue a sua descrição. E agora veja o verso 11. O verso 11 diz assim: continuou Jesus. No verso 11 nós percebemos que tanto no verso 3 como no verso 11 há uma continuidade, há uma preocupação em que a mensagem descrita no início, ela dê um crescente. Isso nos traz na teologia uma preocupação com ênfase. Jesus queria trabalhar com a ênfase, ele queria mostrar que realmente havia algumas pessoas perdidas que precisavam de um encontro com Cristo.
Cada uma das parábolas é indispensável à outra. Se você estudar apenas a parábola, a parte final da parábola onde o filho pródigo é encontrado, você talvez possa encontrar e até ouvir pregações que tragam alguma forma errada no sentido da salvação. Porque quando você começa a estudar a parábola do filho pródigo, você encontra quem ali? O pai indo atrás do filho? Não, o pai não vai atrás do filho, a não ser quando ele enxerga o filho na estrada. Ele apenas fica o quê? Esperando o filho voltar. Se for pregado desta forma, pode nos dar um entendimento de que Deus não busca o perdido, quando na verdade isso não é assim. Cada uma das parábolas é indispensável para a outra, porque há um crescente na ideia. E essa ideia é exatamente a ideia do perdido. Especialmente, irmãos, quando lidamos de forma coletiva para entendermos a repetição na mesma doutrina, ensinada sob forma de metáfora, nós conseguimos perceber que Jesus tinha um interesse grande em fazer com que aqueles ouvintes dele direto, quem eram os ouvintes diretos dele? Os fariseus e escribas, aqueles homens precisavam entender que ele tinha um interesse muito grande no que estava perdido. O ponto de destaque em cada símile dessa parábola que o nosso Senhor usou foi ao mesmo tempo a preocupação por algo perdido e a alegria por recuperá-lo. Você vai ver 3 características iguais em todas as histórias. Primeiro, algo ou alguém está perdido, ok? Segundo, alguém está procurando. Terceiro, quando encontrado este alguém ou este algo, aquela pessoa que saiu procurar, ela faz o quê? Uma festa. Na verdade, aqui existe uma clara convicção de que existe festa no céu quando um pecador é encontrado, amém? Existe uma festa no céu, porque, irmãos, perder uma ovelha é algo sério. Alguém aqui cuida de ovelha, não? Às vezes pode ser que alguém tenha ovelha aqui na cidade grande, é mais difícil, né? Esses dias eu encontrei um irmão que tinha 39 ovelhas. Não chegava a ser 100, né? Mas 39. Eu perguntei para ele assim: você tem interesse de perder uma ovelha? Ele falou: não, é muito caro uma ovelha. Uma ovelha dá lã, ovelha dá aí a carne. O gaúcho gosta de carne, né? Não é o meu caso, mas eles gostam de carne de ovelha e a lã da ovelha. Pode ter aí leite, enfim, pode dar cria. Uma ovelha é muito caro. E perder uma ovelha não é algo bom. Porém, quando você pensa em perder dinheiro, agora sim, quantos tem dinheiro aqui hoje? Não sei se você tem hoje, mas de repente está no banco guardado, né? Você está com um cartãozinho só. Mas dinheiro quase todos têm, não é o caso do pastor também, mas a maioria tem dinheiro. E você não quer perder dinheiro. Não quer perder 10 reais, 5 reais, você não quer perder dinheiro. Então perder dinheiro é uma coisa muito mais séria que perder ovelha, porque a maioria tem dinheiro enquanto nem todos têm ovelha. Agora quer ver uma coisa mais triste do que perder dinheiro ou ovelha? É perder filho. É muito triste perder um filho, não é verdade? Eu não sei, graças a Deus não quero nem saber da dor que é perder um filho. Mas há poucos dias atrás, um pastor nosso, um jovem, tinha um irmão mais novo, de 24 anos, e o irmão dele saiu de moto cedinho para trabalhar, e ele então saiu de trás de um caminhão, estava uma neblina, um frio e uma neblina, e ele vinha com capacete, aqueles capacetes que abrem assim, e ele vinha tentando enxergar, e quando ele saiu de trás do caminhão, havia um carroceiro daqueles que carregam papelões, não sei se tem aqui, que tem uma carrocinha que quando eles largam fica aquele varal para cima, e ele então bateu com a cabeça naquele varal. 24 anos, deixou a esposa, morreu. E a mãe, naquele momento do velório, eu vi a mãe dizendo assim: meu bebê, triste demais perder um filho, algo que não dá para explicar. Somente quem passou por isso pode dizer qual dor e que tamanho essa dor tem. Então, meus irmãos, a ovelha estava perdida, sabia que estava perdida, tinha noção, uma vaga ideia de que estava sozinha, sem as suas companheiras. Ela via, quem sabe, em algum momento curiosa, comendo um pastinho aqui, olhou uma frestinha na sua cerca e foi saindo, e a ovelha perdida começa a se afastar do aprisco.
Começa a andar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, vai, comidas diferentes aqui, uma colar e um pasto verde mais adiante, e quando ela se dá por conta, ela está enredada e perdida. Ela sabe que está perdida, ela sabe que está longe do pastor, mas não sabe como voltar. Na verdade, meus irmãos, essa ovelha representa aquele tolo, descuidado membro da igreja, que já conheceu a Cristo, que vivia com Jesus, que estava com Cristo todos os dias na igreja, com os irmãos, sentiu o calor humano da fé cristã, porém começou a perceber as coisinhas do mundo. O jovem que começou a procurar coisas na evolução, começou a procurar alimentos na internet, começou a se afastar um pouquinho mais da companhia dos queridos. E quando menos esperou, esse jovem afastou-se e foi como uma ovelha. E essa ovelha representa exatamente essa classe de pessoas. Pessoas que estão perdidas, sabe que estão perdidas, mas o coração não consegue fazê-lo voltar ao aprisco. Felizmente, irmãos, a ovelha foi alcançada pelo pastor, amém? Ela foi alcançada por alguém que estava preocupado em buscar e salvar o que havia se extraviado. Alguém poderia dizer para o pastor: não, rapaz, fica tranquilo, você tem mais 99 ovelhas e o pastor conhece cada ovelha, cada uma ovelha é bem conhecida do pastor. E ele podia ser assim, então, argumentado: olha, fica tranquilo, é uma ovelha só, não vai sair daí para buscar uma ovelha. Não, esse pastor não se deu por conta das 99. Ele saiu em busca daquela ovelha perdida e foi buscar a ovelha onde ela estava, e achando, a trouxe no colo. Que coisa linda, a figura do pastor. A outra figura, meus amigos, é a figura da moeda. Estava perdida sim. Ela não estava perdida por qualquer uma das suas características. Ela não era alguém viva. Ela não sabia que estava perdida, não tinha noção da sua situação, e não era por característica de ter sido feita de uma forma pior do que as outras, não era por isso. Ela talvez tenha sido extraviada, ou tenha sido trabalhado de forma um pouco descuidada com ela, e ela se perdeu. Ela estava perdida também de uma forma que nada fazia diferença para ela. Ela estava perdida e nada tocava a querer voltar de novo para algum lugar do qual ela não conhecesse. Ela estava perdida, porém não sabia que precisava voltar, e estava calma e tranquila no seu status quo. Ela não queria mais voltar para casa, porque ela não sabia que estava fora de casa, ou estava perdida dentro de casa, enfim. Sabe quem significa e quem simboliza esse tipo de moeda? Essa moeda simboliza aqueles que estão perdidos aí fora, no mundo. Não sabem que estão perdidos, e quando você conversa com eles, eles dizem assim: não, está tudo bem, eu estou legal, eu estou satisfeito com a vida que eu vivo. Eu estava indo fazer uma semana de oração no Rio Grande do Sul, eu estava morando em São Paulo, e quando entrei no avião, eu estava indo sozinho, sentou-se do meu lado um senhor já grisalho, assim, 50 e poucos anos, e ali começou, enquanto o avião taxiava, ele começou a conversar comigo, e começou a contar de onde que ele vinha, para onde que ele ia indo e tal, as viagens que ele estava fazendo, e ele olhou para mim e falou assim: e você? O que você faz? Eu falei assim: eu sou um pastor. Ah, reverendo? Eu falei: não, pastor mesmo. E aí ele falou: então, reverendo, me diz uma coisa. Ele queria que eu fosse reverendo. Eu falei: fala, meu amigo, o que a sua igreja acha do homossexualismo? Eu falei assim, eu ia falar, e ele falou: porque eu sou gay. Eu falei assim: olha, a viagem vai ser longa, nós vamos ter bastante coisa para conversar aí, né? E aí então começamos a conversar, e eu falei: olha, minha igreja até não acha nada sobre o homossexualismo. Ele falou: não? Eu falei: não. Eu falei: quem acha é a Bíblia. Eu falei assim: a Bíblia que acha. Ele falou assim: e o que a Bíblia acha? Eu falei assim: a Bíblia chama isso de pecado. Pecado. E ele então começou a conversar comigo, e ele começou a argumentar, e eu conto isso por quê? Porque em certo momento ele disse assim para mim assim: mas se eu sinto prazer no que eu faço, esse prazer não foi Deus quem deu? Olha, veja só, meu amigo, ele, como a moeda, estava perdido, não sabia que estava perdido, e estava no status quo dele, dizendo assim: isso é bom. E eu então tive que falar para ele assim: você precisa de saber 3 doutrinas, porque você está com uma sintonia
conectada aí, você não está bem sintonizado. Precisa saber a doutrina de Deus, a doutrina de Cristo, a doutrina do homem. E eu comecei então a falar para ele qual era a doutrina de Deus, a doutrina de Cristo, e disse assim: a doutrina do homem diz que o homem é totalmente pecador e que as coisas que estão no coração do homem o levam a fazer o pecado, o afastam de Deus. E você precisa, como ser humano pecador, voltar-se para Cristo. E eu comecei a trazer para ele as necessidades de uma mudança. Mas sabe que o pecador, irmãos, ele não entende que está perdido enquanto isso não é dito para ele. A moeda estava nessa situação, perdida, sem saber que estava perdida, mas alguém sai à procura dela. No final da conversa que eu tive com aquele senhor, ele me disse assim: o senhor acha que tem saída para a minha situação? Ele caiu em si, por uns segundos pelo menos ele caiu em si e percebeu que estava perdido. A moeda, meu amigo, são milhares de pessoas perdidas que não entenderam e não sabem que estão perdidas. Estão aí dizendo assim: que é, pastor, eu preciso disso? Eu não preciso, eu estou vivendo bem, eu não estou perdido. Mas uma mulher sai e revira a casa e procura tudo, e alguém poder dizer para ela: minha amiga, fica tranquila, você tem mais 9 moedas, fica em paz, não te preocupa com essa moeda, é uma moeda apenas, é um vil metal jogado na casa. Mas ela sai à procura, varre tudo, limpa, ajeita, até encontrar a única moeda que estava ali perdida. Amém? Nós temos o símbolo do filho. O filho estava perdido, deliberadamente perdido. Ele sabia que estava perdido, sabia para onde tinha ido, e assim não quis de forma nenhuma voltar até que a sua situação se agravou. Mas ele saiu de forma deliberada de casa, isso é verdade, conscientemente. A perda de um ente querido é a maior de todas as tragédias. Ver um filho perdido nos caminhos errados deste mundo é uma das maiores tragédias para um pai cristão. Este filho pródigo era culpado da sua teimosia irrecuperável. Quando deixou seu pai, deixou seu lar, ele na verdade estava dizendo assim: pai, eu te quero ver morto, eu te quero morto, me dá minha herança, porque a herança só se recebe quando o pai morre. E ele estava dizendo exatamente isso. Mas tanto o pai como o filho aproximaram-se quando o pai na estrada vê o filho de longe. Sabe, meus irmãos, o teólogo Borremann faz uma observação quando mostra a situação do filho aproximando-se. O filho é aquele filho que está dentro do caminho de Deus. O filho é aquele que está perto, mas que se afasta de forma deliberada e fala assim: eu não quero mais viver sobre as ordens, sobre as normas de uma igreja, eu não quero mais viver sobre as normas de um Deus que me dá apenas normas e regras para viver. E Borremann diz que a matemática ela é algo frio. Eu não sei se tem algum matemático aqui, algum talvez contabilista, né? Mas a matemática é algo frio. Ela não deixa margem para erro, não é verdade? E ela sim aciona realmente qualquer pensamento quanto aos números. Quando você olha para a ovelha perdida, você apresenta 1% de perdidos. 1% de perdidos. Quando você olha para a moeda, você vê ali 10% de perdidos. E é algo muito bom de pensarmos: por que será que usaram a moeda em 10% e não a moeda em 99%, né? Mas a moeda em 10% perdidos. E aqui poderia sair um outro sermão sobre alguns que perderam aí a fé quanto aos 10% do que é de Deus, mas não é o caso. E o filho perdido, que era uma perca de 50%. Na verdade, Ellen White diz que quando Deus no céu, Satanás melhor começa a trabalhar no céu, e ele começa a trabalhar na mente dos anjos, ele consegue levar 50% a acompanhá-lo. E então ele consegue, de forma assim, numérica, a enganar 50% dos anjos. Então Jesus entra na história e começa a conversar com os anjos e começa a mostrar o amor do Pai aos anjos. E então uma terça parte ainda, segundo o Apocalipse capítulo 12,
uma terça parte dos anjos é levados com Satanás. Mas o pastor procurou a ovelha perdida como se fosse a única que possuísse. As outras 99 continuaram no aprisco. A mulher sentiu a perda de uma moeda e saiu atrás. O pai, de coração partido pela perda do filho mais moço, aguarda ansioso na estrada, olhando para o infinito, esperando o filho voltar. O coração daquele pai saiu a encontrar-se com o filho perdido quando viu. Realmente esta foi a situação. O pai, com um beijo de reconciliação, recebe o filho errante, dá um anel, coloca a vestimenta sobre ele e diz: vamos fazer uma festa, porque esse meu filho estava perdido e foi encontrado, estava morto e reviveu. Viram a situação de um filho? Deus, irmãos, ajuntou a parábola toda aqui numa só, para que nós pudéssemos ter a clara ideia de a Trindade. Porque quando você lê a história a primeira parte da história, você encontra um pastor e ovelha. Quem é pastor na Bíblia, irmãos? Jesus disse: eu sou o bom pastor, que dá a vida pela ovelha. Agora, quando você olha a história da mulher procurando a moeda quem é, irmão? São aqueles que estão lá fora perdidos, sem saber que estão perdidos. Quando você olha quem vai procurar essa moeda na história, é a mulher. O que é mulher na Bíblia, irmãos? Igreja. Quem é que atua por meio da igreja? Quando você vai em Apocalipse capítulo 22, você pode abrir a sua Bíblia aí em Apocalipse 22, lá no finzinho da sua Bíblia, Apocalipse 22, nos últimos versos da Bíblia. Apocalipse, últimos versos aí da sua Bíblia, no capítulo 22, diz assim, meu amigo, vamos ler aqui o verso 18, verso 17. Verso 17 diz assim, 22, verso 17: o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. E aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Quem é que trabalha em conjunto aqui? O Espírito Santo e a noiva. A noiva é a igreja. Sabe que nós vemos a Trindade refletida no livro de Lucas, capítulo 15. Primeiro vemos o pastor buscando a ovelha, depois vemos o Espírito Santo trabalhando por meio da igreja para buscar o perdido, e é esse o trabalho que eu e você temos uma obrigação a fazer. Durante essa semana, talvez você tenha que convidar um perdido, um amigo, talvez você tenha que convidar alguém que não vem na igreja, talvez você tenha que sair com um folheto e convidar pessoas aí na cidade, no centro da cidade, e dizer assim: olha, venha ouvir a palavra de Deus, porque existem pessoas perdidas. E a igreja quer trabalhar, quer ser a mulher da Bíblia. Ela tem que ser a mulher que é guiada pelo Espírito Santo, amém? O Espírito Santo quer guiar cada um de nós. É Ele que guia, é Ele que mexe com o ser humano, é Ele que trabalha com a igreja. E no final você encontra o Pai carregando a salvação de forma completa para o filho perdido. Muitos, dizia o pastor Bulhon, são filhos perdidos dentro da igreja. O pai quer abraçar o filho. Mas sabe, meus irmãos, que quando nós lemos essa história toda dos perdidos, nós ficamos pensando assim: mas por que Jesus contou essa história? Olha o verso 2 agora de Lucas 15. Lucas 15, verso 2. Olha por que Jesus estava contando essa história. Eu comecei aqui como um filme que é contado do final e depois a gente vai para o início para ver o que aconteceu e por que foi que aconteceu da forma que aconteceu. Capítulo 15, verso 2, Jesus está exatamente conversando. Vamos ver o verso 1 e 2. Aproximando-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvi-lo, e murmuravam os fariseus e escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. A história é exatamente essa. No final da vida de Cristo nessa terra, os publicanos e pecadores começaram a ir até Cristo, e ao irem até Cristo, isso causou um ciúme exatamente nos fariseus e nos escribas, que começaram a perguntar para ele: o que? Mas você come com pecadores? O que? Mas por que você dá atenção para esse tipo de gente?
E Jesus então, irmãos, conta essa história. É nesse contexto que a história da parábola do perdido é contada. E Jesus então começa a contar para eles. E um experiente teólogo disse que a chave para a parábola está exatamente nesse verso. Porque neste verso nós encontramos, à medida que Jesus se aproximava do fim, nós encontramos pessoas que eram para ser aqueles que agregavam pessoas para dentro da igreja, que agregavam pessoas ao lado de Cristo, sendo aqueles que afastavam pessoas do lado de Cristo, sendo aqueles que tiravam pessoas do foco de Jesus. Eu não sei se esse é o foco de alguns. Eu não sei se alguns estão com um pensamento com o filho mais velho. Mas quando você continua lendo a história, o filho mais velho, olha aqui no verso 25. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe: que era aquilo? E o criado então informou: veio teu irmão, e o teu pai mandou matar um novilho cevado, porque recuperou com saúde. A indagação dele qual é? Verso 28. E ele então se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava reconciliá-lo. O filho mais velho dentro de casa, do lado de fora, melhor de casa, olha o pai fazendo uma festa para o filho mais novo, e ele quer saber assim, o que está acontecendo? Ele voltou rico? Ele fez muito dinheiro? Então não, a história dele é diferente. A história do filho mais novo foi a história de alguém que voltou sem nada e esbanjou tudo que tinha. E o filho fica lá fora indignado, pensando: poxa vida, não é possível que o meu pai tenha feito isso, tenha dado festa para alguém que gastou toda a nossa fortuna. E o pai então conversa com ele, mas olha o que ele fala para o pai, no verso 30. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, e tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Sabe qual é a condição deste filho, irmãos? É a condição dos fariseus e dos escribas. Pessoas que nunca se afastaram do caminho, que viveram a vida toda seguindo e guardando a lei. E esses escribas eram realmente guardadores fiéis da lei. Porém, ao verem a mensagem de que o filho voltou, eles se revoltam. Eles olham para a igreja e falam assim: a igreja é nossa, nós é que tanto amamos e cuidamos dessa igreja, trabalhamos para Deus a vida toda, fizemos tudo de bom. Agora vem um filho que desviou-se do caminho e entra para uma festa. E ele acusa quem, irmãos? O pai. Ele disse assim: esse teu filho, é teu filho esse camarada, não é meu irmão. Em outras palavras, está dizendo assim: esse teu filho que faz só o que não presta, agora chega aqui e tem mais direitos do que nós. Sabe, meus irmãos, que é triste notar que muitas vezes nós deixamos a igreja nessa situação. Porém, Jesus, com toda a sua sabedoria, com todo o seu entendimento, chega e chama o pai. E o pai chama o filho e diz assim, no verso 31. Então respondeu o pai: meu filho, tu sempre está comigo, tudo que é meu é teu. E o verso 32 ele fala de uma forma clara para os fariseus que estavam ali: entretanto, meu filho, era preciso que nós nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Ele muda a figura de forma grandiosa. E aquele que dizia assim: esse teu pai, agora escuta que ele também era completamente responsável pelo irmão. Ele diz assim: esse teu irmão estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Meus irmãos, nesta semana nós queremos trabalhar não só com aqueles que são de fora, mas também com aqueles que estão aqui dentro, para que o coração do filho mais velho não fique perdido com o conhecimento da causa, mas se envolva com o dono da causa e consiga trazer os filhos perdidos desse mundo para dentro do corpo de Cristo. Talvez, eu não sei se você estará aqui toda semana,
Mas eu te conclamo a fazer um trabalho muito mais do que vir à igreja, trazer pessoas à igreja. Trazer pessoas que ouvirão da mensagem, que um dia estarão sendo batizados. E essa semana eu quero ver batismos aqui, amém? Quero ver pessoas entregues para Cristo, porque se eu vim aqui a 4 quilômetros de distância da minha casa para ver pessoas sendo salvas, eu tenho que sair daqui feliz por ver pessoas salvas que estão perdidas, amém? Que Deus nos abençoe, que Deus faça uma mudança no nosso coração nessa semana, e que pela sua graça possamos ver o perdido achado, estejamos nós procurando o perdido, e que no final façamos uma festa em nome de Jesus, amém? Nós vamos ouvir um hino agora, um hino que fala exatamente sobre a ovelha errante, que se desviou do aprisco e que precisa voltar. Que nós sejamos aqueles que guiam a ovelha também, como pastor, amém? Eu não me esqueci. Às vezes penso que me deixou, que não me aguentou. Quando a noite vem iluminar o meu coração, tento debruçar nos braços de quem é dono da decisão. Pai, meu bom Pai, não quero abusar, só quero enxergar e assim entender o melhor em ti, futuro de amor pra mim. Me lembro desde a primeira vez que recorreu a mim. Às vezes esquece de quem sou, do Deus que te salvou. Quando o dia vem ensolar o seu coração, já amanheceu e o choro não durou, pois minha mão te acalmou. Filho meu, deixa eu te abraçar, te acalentar, e assim sentirás o melhor em mim, reservas de amor sem fim. Sem fim.
te esqueci. Amém. Ficar em pé. Vamos ficar em pé para orarmos. Quantos aqui querem trazer essa semana um perdido para o caminho de Deus? Levante sua mão aí, quero orar com você. Vamos orar? Levante sua mão e vamos orar. Senhor Jesus, estamos aqui, ó Deus, de braços levantados, pedindo a Tua força para que estas mãos sejam a mão que conduza o perdido ao errante, aos Teus caminhos. Ajuda-nos, ó Deus, a trazermos alguém, a levarmos pessoas aos Teus pés. E se talvez nós estejamos, ó Deus, como alguém perdido ainda dentro da igreja, que o Senhor também transforme a nossa vida nessa semana. Dá a Tua graça nesse sábado, que o que fizermos hoje à tarde seja, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Que o nosso tempo seja para o Senhor, as nossas forças, as nossas energias, todas sejam para honrar o Teu nome, por Cristo Jesus. Amém, Senhor.